Queridos irmãos e irmãs, celebrando a memória de Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir da Igreja, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o amor de Deus que nos envolve e que nos perdoa. O amor de Deus também nos promove, ele nos melhora como pessoas. E se nós nos comportamos como pessoas fiéis a este amor, a exemplo de Santa Maria Gorete e também de Abraão, não é verdade? Sobre o qual o autor sagrado da primeira leitura nos fala, com certeza nós somos abençoados, infinitamente abençoados. Alguém aqui ou na sua própria casa é capaz de contar as estrelas? Vocês conhecem alguém que possa ser capaz de contar as areias de uma praia à beira do mar? Não, né? Aos olhos humanos nós sabemos que isso é impossível, mas sabemos que para Deus nada é impossível, porque Ele é todo poderoso, mas ao mesmo tempo todo amoroso para conosco. E devido à fidelidade de Abraão, ele prometeu posteridade a Abraão, a abençoá-lo de tal forma que a sua descendência se tornasse tão numerosa quanto a quantidade das estrelas nos céus ou a quantidade dos grãos de areia que existem nas praias à beira do mar. Quer dizer, incontável, impossível de se mensurar. É uma bênção imensurável. Então, perante esta reflexão, existe uma pergunta, uma questão para nós celebrando esta Eucaristia. Como nós temos sido fiéis a Deus? Nós o obedecemos? Nós confiamos em Deus? Porque esta graça e esta bênção que Deus concede a Abraão também está ou acontece a partir de uma prova, de um grande desafio. Eu vejo que aqui na Assembleia do Santuário da Vida, e muito possivelmente você que está aí nos assistindo, vocês são pais e mães, outros não, mas a grande maioria é pai e mãe. Vocês teriam a coragem de obedecer a Deus e confiar nele de tal forma e a tal ponto de sacrificar o seu filho ou a sua filha porque ele te pediu? Eu não sou pai biológico, mas vocês me chamam de padre, que em castelhano significa pai, pai de muitos filhos, né? Na comunidade, vocês, eu posso chamá-los de filhos e filhas pela autoridade moral e sacramental que a Igreja e Jesus Cristo me deu. Eu possivelmente não teria a coragem de sacrificar o meu filho porque o amo muito. Eu amo cada um de vocês por demais. Mas fico imaginando vocês que são pais e mães, em especial biológicos, mas também aqueles que têm filhos e filhas do coração. Teriam essa coragem? Seriam fiéis a Deus o bastante para sacrificá-lo? E a gente percebe que na construção da primeira leitura, não é que Abraão não estava com o coração apertado, porque Deus lhe havia pedido que haveria de sacrificar o seu filho no alto do monte, quer dizer, na presença de Deus. Mas a gente observa que o autor sagrado também, ele estava com o desejo de demonstrar para nós a confiança que Abraão tinha em Deus. Sabia que ele iria providenciar alguma coisa para este momento e que ele não o abandonaria jamais. Não sei se vocês têm acompanhado a liturgia diária, mas as primeiras leituras desde a semana passada vêm nos mostrando sobre a história de Abrão, que depois se tornou Abraão.
E ele vem se desenvolvendo, ele vem crescendo, né? No mandamento de Deus, em sua vocação, ao chamamento de Deus, a tal ponto de lhe ser fiel. E a fidelidade também vem acompanhada de confiança. As duas andam de mãos dadas, fidelidade e confiança. O que aconteceu com Abraão e seu filho Isaque? No momento em que ele levantou o punhal, o anjo o chamou a atenção dizendo: Abraão, Abraão, não sacrifiques o seu filho. Eu já sei que você é fiel a Deus, que você está para assim fazer acontecer tudo aquilo que Deus lhe pedir. E de repente apareceu um cordeiro. Não é que Deus o livrou do sacrifício, pelo contrário, ele providenciou um cordeiro para significar mais tarde, né, sobre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Deus, quer dizer, o próprio Deus, que é Pai, teve coragem de entregar o seu Filho Jesus Cristo à humanidade para se sacrificar e salvar a humanidade. E esse sacrifício é sacrifício de remissão dos pecados, perdão dos pecados. E é interessante a gente frisar aqui, ressaltar, que por 3 vezes na primeira leitura, o autor sagrado fala que Abraão continuou caminhando com ele. Com ele quem? De uma forma espiritual, com o próprio Deus. Ele não abandonou a Deus em momento algum. E nós estamos paralisados, paralíticos ou caminhando com Deus? Agora nós fazemos uma ponte ao Evangelho escrito por Mateus. Quem é que foi perdoado por primeiro e depois curado por Deus, segundo o evangelista Mateus, que nos apresenta o Evangelho de hoje? Um paralítico. É claro que possivelmente esse paralítico era no nível físico, né? E eu não vejo ninguém que seja paralítico aqui no santuário da vida, mas existem muitas pessoas paralíticas. Mas podemos também jogar para o lado do significado espiritual. Enquanto Abraão não desistiu de caminhar com Deus, quantas e quantas vezes nós, eu e vocês, não somos paralíticos espiritualmente e por conta dos nossos pecados deixamos de caminhar com Deus. Não é verdade? É por isso que antes de curar a paralisia física deste homem, Jesus, sobretudo, perdoa os seus pecados. Ele o liberta da paralisia espiritual, que é causada pelos seus pecados. E olha que Jesus é aquele que perscruta os nossos corações. Ele sabia inclusive o que é que os mestres da lei pensavam. E pensavam não apenas na sua mente, mas, sobretudo, no seu coração. E quantas vezes nós não pecamos em nossos corações? Lá no silêncio, no nosso íntimo, e tudo isso tem nos paralisado, nos impedido de caminhar com Deus. Ao contrário de Abraão. A verdadeira felicidade não está na ausência da paralisia física, também, mas está sobretudo na libertação espiritual. E quando é que acontece a libertação espiritual? A partir da confiança que temos na misericórdia de Jesus, na misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Você confia? Eu confio? Nós confiamos? Porque o paralítico, se não tivesse fé, inclusive aqueles que o levaram até a presença de Jesus, se não tivessem fé, não haveria de acontecer o milagre. E antes da cura física, aconteceu o milagre da misericórdia, o milagre do perdão dos seus pecados. Nós temos buscado os sacerdotes
para nos confessar e nos beneficiar do sacramento da penitência, que é sacramento de cura, que é sacramento de libertação e de perdão? Através de nós, os sacerdotes, Jesus Cristo está a todo momento manifestando a misericórdia do Pai neste mundo. E antes de qualquer cura física, Ele quer curar a nossa alma. Vamos nos aproveitar disso. Não vamos duvidar do amor de Deus, que é misericordioso por nós, e tampouco do poder que Deus dá, através de Jesus Cristo, a alguns homens para lhes perdoar o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.